Por exemplo, presta bastante atenção, por favor. Eu queria bastante atenção. Principalmente pra quem é mais da antiga. Presta bastante atenção. Quem é molecadinha que escuta aqui, fica quietinho agora. Só escuta, não dá palpite. Quem é mais antigo lembra que nos anos 90, por exemplo, ensinavam que o maracanazo ou maracanaço foi o maior vexame da história do Brasil e que o culpado, sempre falavam isso aí, o culpado daquela derrota vergonhosa foi o goleiro. Eles falaram, eu já cheguei a ouvir isso quando criança, depois quando adolescente, eles falavam isso. O vexame de 1950 é conhecido como o fantasma de 1950. Era um vexame que ficou marcado na história do Brasil. Veja bem, o maracanazo, o que era o maracanazo ou maracanaço? O que é? Maracanaço, gente, foi Copa do Mundo que teve no Brasil, 1950. O Brasil foi jogar a final no Maracanã contra o Uruguai. O Brasil começou ganhando, fez 1-0. O Maracanã lotado com 200 mil pessoas. O Brasil era grande favorito. Inclusive esses 200 mil pessoas foi o maior recorde da história do Maracanã. Nunca vai ter igual. Até mesmo porque agora tô falando de achismo, eu acho que o Maracanã não comporta mais 200 mil pessoas. Aqui naquela época era outra época, né? Lá o pessoal se juntava, amontoava, né? Hoje em dia tem cadeira e tal. Enfim. Então, ouvinte, o que foi o Maracanã? Foi a final que na Copa do Mundo do Brasil. O Uruguai perdendo de 1-0 na final, todo mundo comemorando. O Uruguai marcou um gol e depois finalizou com o segundo gol, aonde o Brasil perdeu. O estádio todo chorou, muito choro, muita tristeza. O Uruguai foi campeão na casa do Brasil e ganhou, levou a taça e tal, e aí foi considerado a maior vexame da história do Brasil. E o grande culpado por todos esses anos foi, pela mídia, foi o Barbosa, que era o goleiro do Brasil, que era goleiro do Vasco também. Foi campeão pelo Vasco e tal. E o povo falava sempre isso. 1950 perdeu, que foi vexame, e que perdeu por causa do goleiro. O povo sempre falava isso, sabe? E eu sempre ouvi isso e tal. E aí eu comecei a pesquisar, e eu fui a fundo, e a gente repara como é que o brasileiro é filho da puta. Veja bem como é que o brasileiro é sacana. Ô, gente, hoje ninguém fala mais de maracanazo, ninguém fala mais desse vexame, porque a gente teve um vexame muito maior, que é o 7-1, muito maior. Eu acho que nunca vai passar disso aí. Mas veja bem, que sacanagem. Olha como é que o brasileiro é sacana. O Barbosa, que era o goleiro do Brasil, gente, que era goleiro do Vasco também, não teve culpa, gente. Assista o vídeo. Assista o vídeo do jogo. Ô, gente, não. Barbosa não teve culpa. Se você, assim como eu, escutou essa história, deleta essa informação. É mentira, gente. Barbosa não teve culpa, gente. Que foi o seguinte: o Uruguai veio pra cima. Quem era o atacante do Uruguai era o Didia. O Didia veio como se fosse cruzar, tirou o zagueiro como se fosse cruzar, e pegou o Barbosa despreparado e mandou no canto. O Barbosa pulou, mas não pegou. Mas não foi frango. Não foi frango. Mas o povo precisava achar um culpado. A mídia vagabunda, precisava de um culpado, e aí botaram na conta do Barbosa. Mas o Barbosa não tinha culpa, gente. O Barbosa pulou. Não tinha como, os Didia veio pra cima. Isso é regra básica da pelada. Só que jornalista não entende, porque eles não jogaram bola. Eles são nerds, eles não entendem de futebol.
Começa a reparar, PVC. PVC entende futebol? Não entende. Porque o cara nunca jogou bola, ele não entende. Mas quer dar palpite. Quer falar que entende das coisas, mas não entende. É a mesma coisa, a mídia falando que o Barbosa foi o culpado e o Barbosa passou todos esses anos sendo humilhado, gente. Como é que o povo brasileiro é cruel, é maldoso? A gente é um povo cruel. Passaram todos esses anos culpando o coitado do Barbosa, gente. Quando acabou o jogo, o Barbosa chorando, desesperado, a torcida xingando. Depois disso, não chamaram mais o Barbosa pra seleção. Cortaram ele da seleção. A carreira do Barbosa definhou, praticamente. Ele foi terminar a carreira dele no campo de Guaitacazes, do Rio de Janeiro, que é uma sacanagem. Carreira dele definhou. Ele não aguenta. Ele começou a trabalhar. Trabalhar comum. Ele aposentou no futebol e arrumou um trabalho, um emprego comum de atendente. Mas aquele tormento do povo cobrando ele, humilhando ele, xingando ele na rua. O povo encontrava ele na rua, xingava ele. Ele não aguentava mais aquele tormento. Aí, não aguentava mais aquele tormento. Ele, como é, o que ele fez? Pegou e mudou. Foi pra Praia Grande, porque lá ninguém lembrava dele. Foi pra Praia Grande. A mulher ficou doente. Começou a passar dificuldade. Ele apertado. Passando muito aperto. Quem que recorreu? Quem que socorreu o Barbosa? Quem que foi, ouvinte? Quem que socorreu? Ele que tem tanta polêmica, mas foi homem. O Eurico Miranda. O Barbosa pediu ajuda para não passar fome. Tava com a mulher doente de casa. Tava com aquela doença lá, aquela doença horrorosa. A mulher do Barbosa tava com aquela doença. O Eurico começou a dar uma pensão. Foi dessa pensão que o Barbosa viveu até o fim da vida. Para não passar fome. Por quê? Porque a gente é um povo ingrato. Não foram lá agradecer ele por ter chegado à semifinal. Foram xingar e destruir a carreira do homem. Aí, o Barbosa na Praia Grande. Vai escutando. Barbosa na Praia Grande. Pobre. Pô, só isso aqui já podia terminar aqui o programa. Já podia terminar aqui a história de ingratidão. O ex-goleiro da seleção, pobre, passando dificuldade com a mulher doente, com câncer. Que tristeza, gente. Aí veja como é que o povo brasileiro é sacana. Isso aqui é foda, cara. Isso é foda. Aí a mulher do Barbosa morreu. Aí a seleção do Brasil tava fazendo um treino pra Copa de 94. O Barbosa veio pra assistir o treino. Ele queria assistir o treino da seleção. Você acredita, ouvinte, que o Parreira... Quem é o Parreira? O mesmo Parreira que tava lá em 2014 lendo aquela cartinha patética, ridícula. Todo mundo lembra da cartinha. Aquele papelão que ele fez. O que o Parreira tinha que ter feito em 2014 quando tomou 7-1? Tinha que calar a boca. Cala a boca. Ele foi ler aquela cartinha patética, ridícula. O mesmo Parreira tocou o Barbosa do treino. Não deixou ele assistir. O Barbosa chorou humilhado. Ele se sentiu humilhado. Sabem por que o Parreira não deixou o Barbosa assistir o treino? Porque o Parreira falou que eles estavam preparando para a Copa de 94, que não queria influência negativa por causa do Barbosa ter tomado o gol. Porque ele achou que o Barbosa ia ser uma influência negativa, que ia botar, talvez pudesse botar o jogador para baixo. Que sacanagem. Olha como é que a gente tratou o cara. Coitado. Puxa vida, gente. Não é possível que... Cara, onde você estiver, não é possível que não se sente desrespeitado com isso. Que um brasileiro sofreu isso. Ele chorou humilhado. Quer dizer, o povo não aceita ele. O povo humilhou ele. O cara pobre, miserável. E a mesma seleção também humilhou ele. Aí ele sempre injustiçado, dizendo que a prisão... Ele sempre dizia que a prisão máxima no Brasil é 30 anos. Que a pena dele
Já tinha passado faz muito tempo dos 30 anos e ele continuava sendo cobrado por causa disso. Então, ele vivendo aquela vida de miséria, pobre, dependendo da ajuda do Eurico Miranda. Morreu como um injustiçado. Aí pra fechar com chave fechar com chave de ouro mesmo, né? Chave de ouro não, pra fechar com cal. Aí vai o Chico Anísio ainda. O Chico Anísio, que eu acho gênio. Chico Anísio é gênio. Não tô entrando nesse mérito, por favor, não estou entrando nesse mérito. Mas vai o Chico Anísio e faz a maior cagada da história da carreira dele. O Chico Anísio vai e escreve uma coisa inacreditável. Um negócio que... Uma imbecilidade. Eu não sei onde que o Chico Anísio estava com a cabeça de escrever uma bobeira dessa. Não sei onde que ele estava com a cabeça. Que ele escreveu uma imbecilidade de que... mais ou menos assim, como é que é? Tipo que preto não pode pegar no gol. Porque ele lembra do Barbosa, ele sabe que preto não serve pra pegar no gol. Tipo uma coisa assim, mais ou menos. Que ele não confia em preto no gol. Quer dizer, ainda fala uma merda dessa. Que tinha que tocar em assunto da cor da pele do rapaz? Que tinha que tocar? Isso foi uma frase de uma infelicidade inacreditável. E veja bem, foi uma imbecilidade. Ainda bem que o Barbosa não tava vivo pra ver isso. Porque realmente foi de uma maldade muito grande. O povo caiu em cima dele por ter falado uma maldade dessa. Pô, vai citar o Barbosa, que já tá morto. Deixa o homem descansar, meu Deus do céu. Ele não teve culpa. Meu Deus, ouvintes, aonde você estiver, eu tô pedindo pra você, assista. O Barbosa não teve culpa. O Didia veio, cortou, mandou a bola pro gol. O Barbosa pulou, mas não deu. Se ele salva aquela bola, ele é herói. Mas não deu. E daí você chama o cara de frangueiro. O que o Chico Anísio tinha que mexer com a história do Barbosa? Deixa o Barbosa quieto, meu Deus do céu. Deixa ele descansar, já sofreu muito. Sofreu com miséria, sofreu com humilhação, sofreu com racismo, sofreu com a mulher doente. Deixa o homem descansar, meu Deus. Chico Anísio é gênio. Mas falou uma merda dessa. Sendo que o reserva do Marcão em 2002 era o Dida, que é negro. E outra coisa, gente. Se quisesse falar do Barbosa, então fala o seguinte: eu não confio no Barbosa. O que tem que tocar em assunto dele ser da cor da pele dele? O que tem que mexer com isso, meu Deus do céu? Que infelicidade. Que povo ingrato, povo canalha. Como é que pode, gente, o Barbosa morrer na miséria e crucificar dessa forma? A gente tinha que ter orgulho, falar, pô, chegou no segundo lugar. E outra coisa, perdeu com dignidade. Não aquele vexame que a gente sofreu em 2014. Até então, era conhecido como o maior vexame. E hoje, Barbosa deve estar dando risada no céu. Porque a história foi corrigida. O que eles sofreram não foi vexame. Vexame foi isso que a gente assistiu. 2014, essa farra. Neymar, uma farra. Seleção na farra, achando que já tinha ganhado. Todo mundo no oba-oba. Agora é toys, não é? Agora é toys no rabo de vocês. 7-1, toma aí. Olha lá, cara, olha lá. Se não foi Deus, os deuses do futebol aí, que falaram assim: esse país é muito ingrato e muito filho da puta. Pera que nós vamos aprontar com eles aqui. Pra eles pagar o que eles fizeram com o Barbosa. Porque vexame maior que 7-1 nunca vai ter. E hoje em dia, 99% do povo só vai lembrar do 7-1. Porque o povo a memória do povo agora é recente. Ninguém vai lembrar do Maracanazo. Faça a experiência. Ouvinte, eu tô falando pra você. Eu tive que fazer uns trabalhos aí comunitário aí em escola. Chega pra molecada e pergunta pra molecada: o que foi Maracanazo? Ninguém lembra. A molecada não lembra. Ninguém sabe. Não lembra e não sabe o que foi Maracanazo. Pergunta pra molecada. Molecada de 15, 16. Eles não sabem o que foi Maracanazo. Agora chega e pergunta: o que foi 7-1? Eles contam certinho pra você. Foi o Filipão, Parreira, Júlio César no gol. Eles contam pra você certinho. E não tô falando que o Júlio César teve culpa, não. Pra deixar bem claro aqui. Tô só mostrando pra vocês que a história pune. Olha o que fizeram com o Barbosa.
O que é 7-1 perto do que o coitado Barbosa sofreu? E detalhe, os 7-1 são todos milionários. O Barbosa morreu pobre. E hoje ele dá risada no céu. Então, ouvinte, o que eu falo pra você, e eu te peço com muita humildade, com muito respeito, é que o caminho da aceitação e o caminho de você se encontrar, ele começa primeiro no entendimento dos ancestrais. O segredo da sua vida, quem você é, a história que você vai contar, está diretamente relacionado aos seus ancestrais. Fazer as pazes com os ancestrais é fundamental. Isso é uma terapia, se você quer saber. Inclusive tem a ver, se você mais pra frente posso até trazer, tem a ver com constelação familiar. Mas não é isso que eu tô fazendo, não é. Não estou fazendo constelação familiar. Tô só mostrando pra você aqui. Assim como lá prega você entrar em acordo com seus ancestrais, eu tô te mostrando que a gente precisa fazer as pazes com os nossos ancestrais. Ah, Hernani, mas minha relação com meu ancestral é difícil. Eu sei, a minha relação com meu pai é a pior que você imaginar. Minha relação com a minha mãe é péssima. Mas eu preciso entender o que eles passaram pra eu me entender como parte da história. Assim como eu já falei lá atrás, você não é qualquer coisa. Você tem história. E a gente, como povo, a gente tem uma história. E nessa história, a gente cometeu muitas injustiças. Muitas injustiças. Por isso, a minha tentativa com esse programa é tentar reparar um pouco dessas injustiças. É as injustiças que você, por exemplo, sofreu como homem. Essa é a injustiça que, por exemplo, grandes nomes receberam, como o Gil Gomes, que morreu na miséria e no ostracismo. Por isso que tem que ter Gil Gomes aqui todo dia. Tem um ouvinte canalha que reclama que aqui tem história do Gil Gomes, que a história é muito grande. Inclusive, quando eu gravei com o Raccoon, eu recebi um monte de reclamação. Que a história é muito grande, que eu não quero ouvir. Cala a boca. Cala a boca. Aqui tem que tocar Gil Gomes todo dia. Não tem nem que eu falar. Tem que ter só Gil Gomes aqui. Porque eu não sou ninguém. Quem fez a história do rádio foi Gil Gomes. É Fiore Gilhote, Osmar Santos, é a história do rádio. Eu não tenho que falar nada, eu tenho que calar minha boca. Eu sou um idiota. A maioria de nós aqui é tudo idiota, tem que calar a boca e escutar bastante. Por isso que eu falo pra molecada que escuta aqui, vocês não tem que ficar dando palpite, tem que calar a boca, tem que escutar. O problema nosso, o problema da nossa geração, e eu tô falando de mim, a nossa geração quer falar muito, mas não quer escutar. Porque a gente nasceu com essa porra de achar que é especial. E a gente tem que começar a repreender tudo do zero. Por isso que aqui tem que tocar, ter Gil Gomes todo dia. Aqui tem que ter história de rádio antiga todo dia. Porque a gente precisa aprender com nossos ancestrais. Porque isso que a gente fez foi uma sacanagem. Isso que a gente fez com o Gil Gomes. Como é que pode Cartola morrer na merda? E a gente não ter tido uma oportunidade de socorrer. O Renato Rocha, lá do Legião Urbana, eu ainda entendo porque ele morreu na miséria por droga. Porque deram oportunidade pra ele. Tudo bem. Tudo bem. Deram oportunidade, ele não quis. Aí é outros 500. Mas não foi o caso do Barbosa. Barbosa morreu injustiçado porque o povo brasileiro é ingrato. Então, se a gente quer começar a fazer as pazes com o nosso passado e com os nossos ancestrais, então a primeira paz, o primeiro acerto que nós temos que fazer na história é pedir desculpa pro Barbosa por toda a maldade, toda a injustiça, toda a sacanagem que a gente fez com ele. O povo brasileiro ingrato. Então vamos começar a partir de hoje uma nova história como pessoa, entendendo a nossa história, entendendo nossos antepassados, entendendo tudo. E a gente tem que começar, antes de tudo, se você quer entender sobre a brasilidade e se você quer fazer as pazes com a brasilidade, então você tem que começar dizendo: me desculpa, Barbosa, me perdoa, perdão por tudo, Barbosa. Você aí do céu, que você tenha muita paz. Você foi um coitado, você viveu na miséria. Me desculpe pela ingratidão do povo brasileiro. Me desculpe por a gente ser um povo tão ignorante, tão maldoso, tão cruel, tão canalha.
Nós ainda temos essa relação mal resolvida com o Brasil colônia. Me desculpa, Barbosa. Me desculpa. Em nome de todos os